estudantes, tudo bem? Estamos no curso Cartas da Prisão. Hoje nós vamos dar início no segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses e vamos ver do primeiro versículo até o versículo 5. Quero ler essa passagem com vocês que diz o seguinte: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Como vimos nas aulas anteriores, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está sendo plantada na cidade de Colossos, que é uma província que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. Paulo não tinha tido um contato pessoal com essa igreja e isso fica muito claro nesses versículos do 1 até o versículo 5. Todo o conhecimento que Paulo tem dessa igreja é a partir do seu amigo chamado Epáfras, e todo o conhecimento dessa comunidade sobre Paulo acontece da mesma forma. Paulo fica admirado tanto no primeiro capítulo quanto no segundo da fé, do amor, das relações que estão sendo construídas. Apesar de ser uma nova igreja, essa nova igreja está desenvolvendo a sua consciência e o seu entendimento da fé de uma maneira muito profunda. Ao mesmo tempo, essa igreja está sofrendo agora a influência, a interferência de falsos ensinos através de falsos mestres que tentam colocar Jesus Cristo como aquele que não está no centro da vida, que a sua doutrina, a sua fé não deve estar no centro da vida, das relações e no coração dessas pessoas. E Paulo está dizendo que até esse momento eles estão se comportando de maneira adequada, e ele diz que esse comportamento, essa firmeza deve continuar e que eles não devem ceder a essa interferência externa que tenta se infiltrar na igreja de Cristo Jesus, essa heresia que tenta entrar e destruir essa bela relação que eles estão tendo com Deus e uns com os outros. Paulo, nestes versos, vai mostrar para eles que eles devem continuar concentrando a sua mente, a sua vida no mistério de Deus, no entendimento de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, eles devem desenvolver uma relação que entre eles que demonstre essa transformação que o Evangelho produziu no coração deles. Paulo está escrevendo para uma igreja que está enfrentando a influência de heresias, dizendo que Jesus Cristo e sua doutrina não deve estar no centro da vida. Jesus Cristo é o Rei, está no centro do universo e é a chave para a vida, a imagem do Deus invisível, a chave para a existência genuína humana. Aquilo que ele disse no primeiro capítulo, que em Cristo nós conhecemos Deus de maneira real. Ele é o Deus visível que se apresentou e nos revelou o Deus invisível. Então nele nós conhecemos todo o mistério de Deus, toda a sabedoria e todo o conhecimento repousa em Cristo Jesus. Ele é a chave para nós encontrarmos o entendimento, a compreensão da vida, e tudo se explica nele, deve ser vivido para ele, por meio dele, para ele. Os novos cristãos deveriam colocá-lo no centro de todas as coisas. Somente assim o mundo vai parar de girar em círculos incompreensíveis, e os falsos mestres tentam tirar Cristo do centro de todas as coisas, colocando ele como mais um dentre outros deuses que interferem na vida humana. E Paulo está dizendo, não, ele é o centro. Todas as coisas foram criadas por ele, tudo que existe, existe por causa dele. Tudo começará a fazer sentido somente se os nossos olhos de interpretação da vida estiverem preenchidos por uma visão que começa a partir de Jesus Cristo. Encontre-o e você encontrará um tesouro. Paulo está definindo isso como um mistério, um grande tesouro, e outras pessoas vêm dizendo que existem outros mistérios. E Paulo fala, vocês não podem ser seduzidos por qualquer outro entendimento que não tenha como grande mistério o tesouro de Deus, Cristo Jesus. Pode ser que você demore um pouco a encontrar todo o tesouro e inspecioná-lo,
Mas quando você fizer isso, vai descobrir que toda sabedoria e todo conhecimento que jamais existiram encontram seu significado mais completo nele. Ele é simplesmente tudo o que há para saber. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus, nós conhecemos em Cristo Jesus. Ele é a nossa teologia, ele é a nossa doutrina. Então nós conhecemos a Deus somente através do Filho. O olhar de Deus, o toque de Deus, a fala de Deus. E ele coloca a cruz como o grande fato da vida, que ela aconteceu antes de todas as coisas. É aquilo que o apóstolo Pedro vai nos dizer, e Paulo também está dizendo aqui no primeiro capítulo, quando fala que tudo começou nele, e nele encontra um propósito, ele é antes de todas as coisas. Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então a cruz é o centro da vida. A crucificação é o cenário, é onde isso acontece, é onde se encaixa no tempo. Mas a cruz é onde tudo se encontra e todo o seu sentido, significado, essa declaração de perdão de Deus antes de todas as coisas existirem e faz com que todas as coisas continuem a existir mesmo depois da queda. Então é essa compreensão que os novos discípulos de Jesus, da igreja de Colossenses, precisam entender, e a gente também, colocar a cruz como o grande fato da história, e toda a nossa vida se encontra nessa confissão, nessa certeza, e é construída a partir dessa realidade. Então a cruz é o caminho para que Deus venha nos ver, nos ouvir, nos abençoar, nos tocar, e ela está no centro das nossas vidas, e é o tesouro de Deus, é o mistério. E a gente vai conhecendo isso, e a gente deve dedicar a nossa vida a isso, e qualquer outra coisa que venha interferir ou negar a suficiência da cruz de Cristo na história humana deve ser negada pela Igreja de Jesus Cristo. Com essa grande descoberta do mistério de Deus, ou segredo de Deus, ou tesouro de Deus, como Paulo está definindo aqui, mistério, tesouro, a riqueza de Deus revelada a nós, o conhecimento de Deus chegado até os nossos corações, nos arrancando de qualquer busca inútil de conhecimento ou de mistérios ou de segredos que não seja Jesus Cristo. Para onde isso nos lança? Como isso se aplica? Quais são as verdades que a gente deve colocar em prática e não se esquecer? A primeira é que esse entendimento deve gerar em nós a capacidade para enfrentar as lutas pessoais, individuais, mas as lutas também em meio à comunidade e as lutas em relação às outras pessoas. Paulo está falando de uma entrega intencional de energia em favor das outras pessoas, quando ele diz: eu continuo a trabalhar mais do que posso por vocês, eu estou me entregando. No primeiro versículo, ele está falando dessa entrega, dessa dedicação, e isso é resultado de alguém que entendeu o grande tesouro de Deus. A segunda coisa, ele está falando dessa vivência em comunidade, que essa descoberta do segredo, o entendimento do tesouro de Deus na vida humana, nos remete para uma vida de entrega à igreja. E como deve ser esse comportamento, essa maneira de viver a fé cristã na Igreja de Jesus Cristo? Ele diz que essa entrega é uma entrega amorosa, que tem o amor como fundamento para o encorajamento mútuo e fortalecimento. Quando ele fala que vocês devem continuar unidos em amor, contando sempre um com os outros e com Deus na vida de vocês, vocês precisam concentrar a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, vocês devem se fortalecer mutuamente, se encorajar mutuamente e viverem unidos. A Igreja de Jesus é comunidade que aprendeu a amar de forma verdadeira. O segredo não pode ser descoberto sem uma entrega amorosa. Pensando nessa entrega amorosa, eu quero relembrar aquilo que Jesus nos fala no Evangelho sobre essa realidade de um encontro com as pessoas que se tornam um encontro e uma ação em direção a Ele. Quando as pessoas perguntarem para Ele: quando é que você estava com fome e a gente deu a você o que comer? Quando é que você estava com frio e nós aquecemos a sua vida? Quando é que você estava preso e fomos visitá-lo? E aí Jesus fala: quando vocês
dentro dessa entrega amorosa, consegue contemplar as carências, as necessidades das pessoas ao seu redor e faz com que esse olhar produza uma ação de entrega, de amor e de compaixão, vocês estão fazendo isso a mim. Então, a Igreja de Jesus é que se fundamenta nesse amor, e nesse amor que se entrega, onde a mutualidade, o fortalecimento se torna uma realidade no seu dia a dia. E a terceira lição que eu gostaria que a gente guardasse dentro desta aula é que é viver a fé em Cristo. Nós devemos vivê-la com o coração na comunidade. É uma entrega permanente, genuína e de amor a essa igreja. Não dá para viver a fé cristã desconectada de uma igreja. Não dá para viver a fé cristã desconectada de pessoas numa ilha, não. A fé cristã é uma fé que deve ser desenvolvida dentro de uma realidade comunitária. Com a fé firmada unicamente em Cristo, ele é o mistério de Deus, é o segredo de Deus, e a gente deve anular da nossa vida toda busca inútil sobre outros mistérios e outros segredos, ou qualquer proposta que nos arranque dessa fé que crê na suficiência de Cristo Jesus para a vida. E a terceira verdade é que a gente deve ser forte diante das lutas que enfrentamos, sejam lutas pessoais, sejam lutas comunitárias, sejam lutas que estão aí chegando para as nossas vidas, tentando nos paralisar. E aí Paulo termina dizendo que o meu coração está com vocês. Essa realidade de, ao mesmo tempo que o meu coração se entrega na busca da construção do evangelho na vida das pessoas, eu também estou vivendo a entrega de pessoas com todo o seu coração e com toda a sua vida na construção do evangelho da minha vida. Então esses dois mundos, de gente que está se entregando ao mesmo tempo está vivendo essa entrega para a construção do evangelho na sua vida é algo extraordinário. Espero que tenha sido aí um tempo agradável de conhecimento desses primeiros 5 versículos do capítulo 2. Na próxima semana a gente começa a partir do versículo 6 e o meu desejo é que você continue crescendo na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.